Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Marta Leite. E hoje, para ficar um pouco diferente de toda semana eu posto vídeos de música, né? Eu vou estar falando sobre um outro tema, tá? Bem interessante também. Mas antes disso, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no canal da Marta Leite. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado também dos conteúdos que eu estarei postando. E também não esquece de curtir o vídeo, tá? Para quem não conhece assim um pouco da minha história, eu sou formada em administração financeira, contabilidade também, e eu tenho bastante experiência na área de negócios e eu sou empresária. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, fugindo um pouquinho da área musical, que também trabalho com música, né? Vou falar um pouquinho sobre independência financeira, como que eu consegui essa independência, que às vezes as pessoas olham, né, pra gente e tal e acham que tudo assim, né, nossa, ela, né, sempre esteve bem, sempre foi independente financeiramente. Então eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês e eu espero que sirva assim de experiência também e eu quero que você deixe aí seu comentário, né, sobre esse assunto. Se tu puder também compartilhar aí as suas experiências comigo, tá? Então, a minha vida, assim, eu comecei, eu sempre eu tive uma situação financeira bem baixa, né, no começo da minha vida. Eu nasci no sítio, assim, e morava em sítios de outras pessoas com os meus pais. E eu tenho mais irmãos também, na época com a minha irmã, que é mais velha que eu, e meu irmão também, que é mais velho. Eu sou a caçula do meu pai e da minha mãe, né? Tenho um outro irmão, mas é de um outro relacionamento do meu pai, mas do meu pai e da minha mãe somos em três pessoas. E a minha história, basicamente, assim, eu comecei, né? Nasci no sítio, fui crescendo, estudava no sítio também, e fiquei no sítio até os 10 anos de idade. E depois a gente mudou para a cidade, né? Uma cidade pequena também, que se chama Macaubal. Vivi lá durante, sei lá, acho que uns 10, 12 anos, né? E depois eu vim então para a cidade de São José do Rio Preto, que é uma cidade um pouco maior, né, com a média de 450, 460 mil habitantes, maior em relação de onde eu vim, né, que é do sítio, onde só tinha gente lá morando, e depois para a cidade de Macaubal, que tem a média de 8 mil habitantes. E aí eu vim para a cidade de São José do Rio Preto sempre com um sonho musical, né? Sempre, desde assim que eu me conheço assim por gente, eu sempre tive essa intenção aí de viver de música, né? A arte, ela faz parte da alma da gente, né? E quem gosta dessa parte da arte, dessa área, né, de profissão, é uma área assim que você não consegue ficar sem, você até pode tentar em algum momento, às vezes, ir para outras áreas, mas aquele vazio vai ficar, né? Então eu vim para Rio Preto, São José do Rio Preto, com o intuito de viver de música, porque a cidade do qual eu morava era muito pequena e era mais complicado também viver de música lá. E aí eu cheguei a São José do Rio Preto, comecei a trabalhar como vendedora, né, numa empresa de calçados. Comecei a trabalhar num shopping daqui da cidade e comecei a fazer barzinhos também pela cidade e tal. Fazia bastante barzinhos finais de semana, né, mais quinta, sexta, sábado, domingo, e revezava trabalhando também no shopping durante o dia. Foi uma vida, assim, bem complicada. Inclusive, quando eu vim para Rio Preto, eu não vim morar, assim, não tinha uma casa, assim, sabe? Minha. Eu vim morar na casa de familiares. Eu sofri um pouquinho porque, né? Por mais que seja família da gente, por mais que goste da gente, você acaba, assim, sendo, né? Sendo um pouco inconveniente e tal, né? Ocupando o espaço de outras pessoas. E eu sofri um pouquinho, teve situações também que eu não tinha dinheiro para ônibus, sabe? E eu morei num bairro em São José do Rio Preto que era bem longe do shopping que eu trabalhava, e teve momentos que eu não tinha dinheiro nem para ir, né, dinheiro de passagem para ir pro meu trabalho. E aí eu, na verdade, eu ia a pé, né, nesse trajeto todo, não tinha dinheiro para comer também, e eu esperava às vezes uma sopa que uma instituição dava, sabe, para pessoas assim. Eu esperava a sopa, comia a sopa e ia trabalhar, porque no shopping eu entrava a trabalhar às 3 da tarde, certo?
E assim foi passando o tempo, eu fui ganhando bastante experiência na parte de venda, sabe? Fui aprendendo a vender, aprendendo a interagir com pessoas também, a gostar também de pessoas, de vender, dessa pressão que é as vendas. Trabalhei bastante anos nisso, mas sempre agregado com a música, do qual era meu sonho, é meu sonho, né, até hoje. Então, eu sempre agregado vendas, né, mas não deixava a música de lado, fazia barzinhos à noite e tal e tal. O tempo foi passando, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a me sentir, assim, aquele momento de frustração, assim, que você fala, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, né, ser reconhecida como cantora, então eu vou para outra área, né? E foi um momento que eu decidi, então, fazer faculdade, parar um pouquinho com a música, e eu comecei a fazer faculdade, então, fiz inicialmente um curso técnico de contabilidade financeira, e depois eu fiz faculdade de administração de empresa. No primeiro ano de faculdade, eu sempre fui uma pessoa assim que eu falo que eu sou empreendedora, né? Eu sempre gostei muito de arriscar, não um risco muito aventureiro, mas gosto um pouco de arriscar. Nunca gostei muito de ser mandada e tal. Sempre, na verdade, eu queria assim ter uma. Ai, sei lá, sabe? Ter um meu negócio próprio, né? Vamos resumir aqui, que a pessoa que tá com o celular deu uma risadinha agora. Mas é isso. E então eu falei, gente, eu acho que eu vou abrir meu negócio. E aí eu fiz uma coisa até arriscada, né? Para quem assim empreende, que foi eu pedir as contas de onde eu trabalhava. Eu era subgerente de uma loja, né, no shopping. E eu pedi as contas e eu decidi, então, abrir a minha loja de roupas. E aí eu abri a loja, continuei fazendo faculdade e tal. E eu falo assim, que, gente, a faculdade, ela não é algo que te vai... ela é boa, sabe? Mas ela te faz aprender a parte técnica, né, da coisa, não a parte prática, né? O que te ensina na parte prática de qualquer coisa é a experiência que você tem naquilo e são principalmente os erros, né? Aquelas coisas que você faz e que você vai aprendendo com os erros, falando, não, peraí, isso não funcionou, eu não vou fazer mais, e vai, né, experimentando. Então, eu fiz os 4 anos de faculdade, aprendi muito, mas o que me ensinou mesmo foi o fato do dia a dia ali, de empreender, de passar pelas dificuldades, porque quando você abre um negócio, a empresa praticamente ela não te dá salário, na verdade é você que tem que colocar, né, dinheiro todo mês, então tem o aluguel, tem internet, tem todo um, né, contabilidade, toda uma despesa fixa e variável que você tem que se responsabilizar, e muitas vezes você não consegue atingir, né, as vendas o suficiente para cobrir aquilo. E aí foi passando o tempo, eu fui vivenciando tudo isso, passei por muitas dificuldades, tive que fazer financiamento em banco, passei muito por experiências também de inadimplência, que eu acho que todo, né, empresário no começo passa, porque na verdade você é meio inocente, né, no começo, e você, né, confia muito, e na parte de negócios você não pode ser tão inocente. O negócio, eu costumo falar que você tem que ter uma atitude mais racional do que emocional, mas isso você vai aprendendo, né, com o tempo. Então aí foi passando o tempo, aí eu acabei fazendo também moda, fiz especialidade em modelagem industrial, e eu acabei depois da loja, eu montei uma fábrica de roupa, montei a minha própria marca também, e foi constituindo, né, minha carteira de clientes, fui sendo reconhecida pelo meu trabalho, pela área de moda também. E aí teve um momento de frustração que eu parei, né, como eu disse antes, que eu parei com a música, e eu fiquei durante 8 anos, né, parada, assim, eu não conseguia mais pegar meu violão, eu não conseguia mais compor. Eu falo assim que tudo tem um lado positivo, eu precisava desse tempo, sabe, para eu conseguir, assim, visualizar realmente
tudo o que eu queria e o quanto eu queria e qual seria a força, né, que eu iria colocar naquilo. E aí foi passando o tempo, cresci profissionalmente, consegui fazer sucesso como empresária, né, do ramo da moda. E aí chegou um tempo que faltava, sabe? Eu sentia aquele vazio ainda no meu coração. E aí eu descobri que aquele vazio ele seria suprido por quê? Pela música. Então eu voltei então para a música, voltei a tocar em barzinhos e tal. E aí eu consegui visualizar, né, tudo isso, né, do quanto que para você ser um empresário de sucesso, o quanto que você tem que batalhar. E se você tem um sonho também, igual o meu, que é a música, o quanto você tem que encarar aquilo com seriedade e o quanto você tem que lutar por aquilo. E ser especialista, na verdade, naquilo, né? Não parar de estudar, lutar, focar, ser determinado. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir, tá? E eu vou estar falando uma vez por semana das minhas experiências profissionais aí para vocês, tá? Um beijo, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.